Com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos dirija. Vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 5, né? 3 do 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, confirme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Legado não é como herança. Não são coisas que construímos com as próprias mãos, mas é algo que deixamos marcados, o registro no coração. São situações, pegadas que o tempo jamais conseguirá apagar. São coisas que não desfrutamos no momento, mas logo em breve, toda a semente que foi plantada, lançada, ela florescerá, ela trará consigo os resultados. São coisas inesquecíveis, marcantes, duradouras e até eterna para as nossas vidas. Portanto, entendemos que a oração feita pelas madrugadas, o canto de há muito tempo atrás, ecoa hoje sobre as nossas vidas, que desfrutamos desse gigantesco histórico de legado de alguns que ficaram, mas hoje a história é marcada com coisas construídas dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Falo sobre algo que é vivido, sobre algo que se multiplica, sobre algo que se eterniza em nossas vidas. Então, hoje desfrutamos, hoje louvamos, hoje entendemos como conquista o que algum tempo atrás foi renúncia, foi sacrifício, foi lágrimas, foram dores, foram também coragem para enfrentar situações que talvez fosse escura, mas que hoje faz nos desfrutar com muita satisfação do resplendor de Deus que foi construído há tempo passado. Isso é um legado deixado pela nossa história. Uma sociedade sem o poder de Deus é marcada pela imoralidade, pela idolatria. É como uma terra seca que anseia por águas. Mas a sede dessas pessoas não é física, e sim espiritual. Só há uma fonte de águas que sacia toda essa sede: Jesus. E qual era como uma terra seca? A violência, o desrespeito, a idolatria, a falta de amor é o que regia esta comunidade. Precisavam do Evangelho, precisavam de Cristo. O que eles não sabiam é que Deus estava vendo. E inflamou o coração de pessoas para falar da mensagem da salvação neste lugar. Por volta da década de 70, já passavam por aqui em Tiquara alguns crentes. Dentre eles, o irmão Isaías Pinto, o irmão João Batista, que dirigiam cultos neste lugar. Eles, bem como muitos nomes anônimos, já passaram por aqui e estavam preparando o terreno. O solo começava a ser rasgado
Foi um tempo de lágrimas, mas a chama estava se acendendo e a ordem é clara: o fogo não pode se apagar. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. É o pai do irmão Jason. O irmão João Batista foi onde eu ouvi a primeira palavra que ele ia levar lá na Tiquara. Era uma casinha alugada, tinha um barracão e a casinha alugada. Aí é onde ele dirigia, fazia o apelo, era pouquinha gente ali. Eu também ali, era pouquinho, umas 4 a 5 pessoas. Mas ele levava a palavra, tinha uma palavra bonita. Aí ele fazia o apelo. Eu tinha vontade de suspender minha mão, mas não sei porquê, não suspendi. Acho que vergonha, não sei. Tudo é a preparação de Deus. Eu acho que sim. Aí eu chegava em casa e ficava falando com Deus tudo. Chega o dia de um culto lá, aí a irmã Olenka ficou ao meu lado. Ela disse: a senhora não tem vontade de ser crente, não? De aceitar Jesus como seu Salvador? E eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Mas nesse dia foi um culto para lá, um culto grande mesmo, assim, à noite. Aí nós reunimos tudo ali e ela ficou sempre ao meu lado. Quando falou, ela fez o apelo. Aí ela disse: a senhora aceite Jesus hoje como seu Salvador? Eu digo: não, vou deixar para outro dia. Aí ela disse: não pode ficar para amanhã, o dia é hoje, Jesus está lhe chamando, é hoje. Aí eu fui suspendendo as 2 mãos, suspendi 2 vezes. Não tive mais vergonha nem nada. Aqueles que estão perto. Depois daqueles dias, chegava pelas cercanias de Tiquara, em Alagadiço do Henrique, o irmão Manuel Faustino, crente fiel, que veio a trabalho, mas aproveitou a oportunidade para pregar as boas novas nesse lugar. Alagadiço do Henrique é distante alguns quilômetros do centro de Tiquara. E aqui, em Alagadiço do Henrique, está o primeiro templo da Assembleia de Deus em Tiquara. Porém, um pastor Manuel Faustino, com a alma inflamada pela pregação do Evangelho, anunciava também no centro de Tiquara. Almas começaram a se converter e lá ele encontrou algumas irmãs e irmãos que eram fruto do trabalho daqueles que vieram antes dele. Entre esses irmãos está a irmã Ninfa, que é também uma pioneira da obra do Senhor em Tiquara. A senhora lembra do Manuel Faustino, do irmão Manuel? Vixe, lembro demais. A senhora pode contar um pouco como foi quando a senhora soube que ele era crente, que teve contato com ele assim? Não, ele foi dirigir lá os cultos, né? E aí ele chegava, na época ele não morava ainda lá, mas ele ia para dirigir, porque a irmã não podia ir ainda para lá, e passou os dias, ele só ia para dirigir os cultos. Foi assim que eu conheci ele. E ele dirigiu os cultos aonde? A senhora lembra? Rapaz, foi ali perto da lanchonete, né, do Toninho? É vizinho lá, onde meu menino tem a lanchonete. Uhum. E quando foi mais ou menos que ele viu que a senhora era uma mulher de Deus, que ele viu que dava para a senhora começar a dirigir os cultos, contribuir para... Quando a gente trabalhou junto, né? Porque a mulher dele chegou para morar lá. Pronto, aí a gente desenvolveu o trabalho junto, eu e ele e a família dele. E aí a gente continuou na obra e ele saía, porque de volta e meia ele tinha que sair, era ficar na responsabilidade. Não porque ele sabia nada, mas o Espírito do Senhor sempre me orientava, né? Como eu disse, só sabia ler a Bíblia correta. Em um desses cultos que o pastor Manuel Faustino dirigia, se converteu um homem por nome de Francisco Maia, que cedeu a casa para que os cultos acontecessem lá. Entretanto, em virtude da sua saúde instável, ele já não podia mais receber os irmãos em sua casa, o que causou uma grande inquietação no meio dos crentes.
Onde é que os cultos aconteceriam? No culto em que os irmãos discutiam aonde passariam a acontecer os trabalhos do Senhor, estava presente o primo de Francisco Maia, o irmão João Luiz. O mesmo ainda não era crente e ficou caladinho, ouvindo tudo o que os irmãos decidiam. Lá foi começado antes, mas como ele estava doente, ele foi para Salvador para operar, e aí a mulher, os cultos estavam assim lá, aí a mulher foi para Salvador e fechou suas portas. No dia que fechou essas portas, eu estava lá. Assim que a mulher saiu, aí foi um dia do último culto, lá. Na casa de quem? De Flávio Francisco, falecido Francisco. Aí a igreja veio para a rua, tirou os bancos de dentro de casa, porque aí fechou-se a casa. Aí o presbítero disse, e agora como nós vamos fazer? Onde vamos arrumar um garpãozinho para alugar? Não tinha. Quem era o presbítero? Manuel Faustino. E onde era que os cultos aconteciam quando a senhora tornou crente? Irmão, era na casa do irmão de outro. Meu irmão vinha de Campo Formoso, Edinho, que já descansa em paz. E eu me converti através dele. E a senhora lembra com que ano a senhora se converteu? Lembro. Ano de 80. Era o irmão Manuel Faustino. Era. Ele é quem vinha de Campo Formoso dirigir. A senhora lembra quem eram os outros irmãos que eram crentes na época da senhora? Lembro, uns. Meu irmão Edinho era de uns. Era a irmã Ninfa, a irmã Almeida. E aqui não tinha igreja, aí nós ia para a Vazinha, para chegar lá. Foi nessa reunião que o pastor Manuel Faustino, vendo a dificuldade de encontrar lugar, até para alugar não se tinha naquela época. E ele disse uma das suas frases mais memoráveis: a obra do Senhor começou e ela não pode parar. Faremos os cultos de 15 em 15 debaixo de uma árvore, mas a obra de Deus não ficará parada. No decorrer da reunião, o irmão João Luiz pediu a palavra. Mesmo não sendo crente, ofereceu a sua casa para lá se realizarem os cultos. E nos anos de 1992 a 94, os cultos da Assembleia de Deus, no centro de Tiquara, aconteceram na casa do irmão João Luiz. E os cultos debaixo da árvore, porque a obra de Deus começou, não pode parar. Eu venho pela viração da tarde. No dia que eu não puder vir, a irmã Nífa dirige o culto. E se for chovendo? Não tem culto, porque no relente, né? Eu pensei assim, a minha casa era uma casinha assim de caiba de flecha de cinzal, ripa de flecha de cinzal. Eu fiquei ali com vergonha e aquela vontade de oferecer mais. Depois me chegou a coragem, falei, bom, a minha casa está ali apertadinha, mas se vocês quiserem dirigir os cultos devem ser lá em casa, das 6 horas até as 10 as portas estão abertas. Aí ele se alegrou e disse, vamos levar os bancos para ele. Primeiro a gente começou nas casas, porque não tinha nenhum ponto assim. A gente começou na casa do João Luiz mesmo, a gente dirigiu um bom tempo. Na época ele não era nem crente, depois foi que ele aceitou, né? E aí nós começamos lá, a gente orava, não muito, a gente orava ali uns 15 minutos, 20. Aí eu levantava a oração, louvava 2 hinos, e aí lia a palavra e pronto. Mas contanto que tinha aqueles dias certos de nós se reunir. Nesse meio tempo, sob a direção do pastor Manuel Faustino, os cultos aconteciam tanto no centro de Tiquara, na casa do irmão João Luiz, quanto aqui em Alagadiço do Henrique. O pastor Faustino, com dificuldade de ir até Tiquara para realizar os cultos, orientou a irmã Ninfa, que fazia com muita dedicação os cultos lá em Tiquara, na casa do irmão João Luiz. Apesar de todas as suas dificuldades, nunca foi relaxada na obra do Senhor. Vale lembrar que os irmãos de Tiquara vinham constantemente a Alagadiço do Henrique para participar das vigílias de oração que o pastor Faustino realizava. E nós se juntávamos e assim foi rendendo. A senhora lembra como foi que a senhora conheceu a irmã Ninfa? Vocês trabalharam juntas, não foi? Lá na obra em Tiquara. Como foi que a senhora conheceu ela? Ela trabalhava lá na Tiquara. Trabalhava lá e nós gostávamos muito uma da outra, uma amizade, assim, né?
E aí foi através dela também que nós dirigimos o culto, nós duas. Ele disse que frequentou umas vigílias que aconteciam lá no Alagadiço do Henrique, do pastor Manuel Faustino. A senhora frequentava? Como eram essas vigílias? A gente ia, rapaz, era muito bonito. A oração. E o povo vinha de longe, mas ia um grupo, irmão. Era a coisa mais linda que eu achava. Tinha uns hinos que até hoje eu lembro, essas mulheres cantavam tão bem fácil. A gente se reunia e passava a noite em oração. A gente saía daqui lá para Alagadiço do Henrique, e lá é onde a gente ia para as vigílias. A gente saía uma turma de irmãos daqui a pé, na época não tinha carro, e a oração era bem puxado. Não é que nem hoje, que hoje a gente é período, né? Ora uma hora, e levanta, e dá uma oportunidade para alguém. Lá não, lá era joelho mesmo. Na casa do irmão João Luiz, a obra de Deus começou a crescer. A residência ficou pequena de tantas pessoas que vinham para se arrepender dos seus pecados. Naquela época também, os irmãos eram muito empenhados na evangelização. Iam a pé para as regiões vizinhas para levarem a palavra de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. E os evangelismos, como era? De porta em porta, acontecia assim? Acontecia só pouco, né? Porque não tinha quem ir. E às vezes eu ia para os morrinhos, dirigir culto lá na casa de irmã Raimundo, lembra? Ia para as roças para dirigir os cultos. E quem me acompanhava, os jovens. A igreja de Tiquara era uma congregação ligada à sede da Assembleia de Deus em Campo Formoso. E esta, ao ver o quanto que a obra do Senhor crescia na comunidade, alugou uma casa com um pequeno salão e enviou um missionário para cuidar do trabalho. Este homem é o irmão Alberto, que chegou a este campo no ano de 1994. A casa que foi alugada era a casa do senhor Silvano, que inclusive era esposo da irmã Almira, uma das pioneiras. Alguns irmãos intitulam o irmão Alberto de festeiro. Isso porque ele costumava fazer muitos cultos festivos. Foi a partir dele, por exemplo, que começou a se comemorar os aniversários de círculo de oração. Os grupos de adolescentes, crianças, senhores e senhoras começaram a ser organizados. Nos congressos que ele realizava, geralmente se alugavam galpões para fazer as festas. Isso porque o salão que foi alugado para se realizar os cultos também já começou a ficar pequeno. A obra de Deus não parava de crescer. Eu estava em oração e para mim não foi assim tão difícil, porque eu tenho certeza que era uma direção divina para mim estar ali para realizar a obra do Senhor. Nós chegamos ali em Tiquara no ano de 94 e ficamos de 94 até 99. Enfrentamos algumas oposições no trabalho, quando os novos convertidos aceitavam Jesus. O pessoal da comunidade da Igreja Católica, eles tentavam tirar os irmãos. Tivemos cultos na quadra, onde no culto nós tivemos ali 61 decisões de alma e à noite 7 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador das suas almas. Então os evangelismos continuavam acontecendo. Não precisava ser pastor, presbítero, diácono. Na verdade, as pessoas que iam se convertendo iam se tornando pregadores da palavra e levando o evangelho às comunidades vizinhas. E então a igreja sede em Campo Formoso decidiu adquirir um lugar para as pessoas cultuarem, onde seria o templo da Assembleia de Deus em Tiquara. A igreja deixaria o aluguel e passaria a ter o seu lugar próprio para os crentes cultuarem. Esta residência pertencia ao senhor Valdo, membro desta igreja. Desta forma, adquirindo a localização, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Tiquara permanece no mesmo local.
foi construída aqui no local que foi minha, essa residência. E depois eu morei aqui uns 3 anos, 4 anos, mais ou menos, nessa casa. O Sideno chegou e me falou que queria comprar a casa. Eu disse, pois é essa que você vai comprar. E aí nós negociamos a casa na parte da noite, e quando foi no outro dia de manhã, eu encostei o carro aqui e já fiz a minha mudança. Apanhei a minha bagagem, desocupei a casa e entreguei para ele. Quando aqui as flores já venescem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Por exemplo, na época a gente saía para evangelizar, as pessoas, elas não era todo mundo que aceitava, não era todo mundo que queria ouvir, não era todo mundo que queria aceitar aqueles panfletinhos que a gente entrega no evangelismo. Tinha pessoas que diziam que poderia até um dia ser crente, menos da Assembleia de Deus. E eles gritavam na nossa cara que isso era ilusão, que isso era coisa do homem, enfim. Às vezes a gente tinha que passar um período antes de oração para poder sair para evangelizar, porque era muito difícil. E agora faz lembrar que às vezes até nos cultos, nessa casa, como ficava de frente à igreja, às vezes a gente estava nos cultos e só via as pedradas, o telhado só vivia quebrado, porque as pessoas começavam a jogar pedra nos telhados, sem querer aceitar. Porém, Deus nunca permitiu que nenhuma pedra chegasse a atingir a um dos seus, né? Isso aí tem uma batalha dura. O senhor chamado Sideno tinha a casa encostada na casona, e um crente novo nos bancos e fazia aquela zoada. O homem se zangou e vamos falar, saiu lá para acabar com tudo. Alberto diz, aí, vamos passar um zip, não vamos dizer nada, a obra não é nossa, a obra é de Deus, Deus tem providência sobre isso. Aí o homem se zangou, disse que ia para Salvador, ia preparar um bombão para chegar e jogar aí para explodir, para acabar com tudo. Ele foi com pouca. O homem adoeceu lá, rapaz. O homem está doente. Quando chegou com a notícia. A casa do Sideno é para vender. Está doente, os irmãos não querem que eles venham mais para aqui, viu? Tem que vender a casa. É para vender, a igreja compra. Vai vendo o terreno e compra a casa do Sideno. A minha grande alegria que eu tenho, uma grande alegria que eu tenho, é que ele fez isso tudo, morreu crente. Amém. Aceitou Jesus como Senhor do arma dele. Depois disso. A obra de Deus não depende de um só homem, mas de muitos corações dispostos. Assim como a igreja avançava, também os nossos líderes eram chamados às novas missões. E quando um ciclo se encerrava, outro se abria. Pela graça de Deus, o tempo do irmão Alberto se completava, deixando marcas de zelo, dedicação. Então Deus levantou outro servo, o amado irmão Manuel Hermílio. O mesmo foi enviado pela sede em Campo Formoso, no ano de 1999, para dar continuidade ao trabalho aqui. O pastor Manuel Hermílio aproveitou a dedicação, o fervor pelo evangelismo que a igreja carregava. Dessa forma, continuou a evangelizar, pregando em Tiquara e nas comunidades ao redor. Pai do Senhor, pastor Pedro Ribamar, Pai do Senhor, igreja em Tiquara. E nós chegamos aí, tomamos posse no dia 21 de março de 99, chegamos com a mudança no dia 1º de abril de 99. Os cultos já eram realizados onde hoje é o templo sede, em uma casa que o pastor Marinaldo havia adquirido e reformou e se tornou o templo da nossa igreja.
Os cultos de oração eram os cultos fervorosos, onde a presença de Deus era uma realidade. Havia renovo espiritual, batismo com o Espírito Santo, e na nossa linguagem o fogo descia mesmo. Tanto que jogavam até pedra em cima do telhado da nossa igreja. O número dos crentes não parava de aumentar, e já se via que o pequeno templo necessitava ser ampliado. A ideia era usar a casa que fora comprada ao lado daquele irmão que outrora não gostava de crente. O irmão Manuel Hermílio foi o responsável por iniciar esta empreitada. Embora não conseguisse efetuar a conclusão do trabalho, é mister lembrar que o mesmo deu início ao projeto. Nós abrimos alguns pontos de pregação, evangelizamos vários povoados que ainda não tinham sido alcançados. E no ano de 2002 se encerravam os trabalhos do Manuel Hermílio aqui em Tiquara. A cada mudança de liderança, a igreja não perdia o rumo, prosseguia firme, olhando para Jesus. Pastor Manuel Hermílio terminou sua etapa, deixando um belo legado de dedicação. A partir daí, sob a direção do Espírito, o irmão Aldo, enviado pela igreja em Campo Formoso, assumiu, dando prosseguimento ao trabalho, continuando o que já havia iniciado, se empenhou na ampliação do templo. Não apenas lideraram a obra, mas que palavras deram exemplo. Arregaçaram as mangas, pegaram a enxada, mexeram as massas e ajudaram na construção. Mostraram que a obra de Deus não é apenas macas nos joelhos, mas também calos nas mãos. O povo viu não apenas pastores, mas verdadeiros companheiros de obra. Pastor Aldo construiu o templo não apenas em Tiquara, mas também nas regiões em que as almas estavam se convertendo. Congregação de Belas. Quando, em 2002, pastor Raimundo Luiz me deu posse e nós chegamos aí, muita vontade, encontramos uma igreja que era em uma casa que media 5 metros quadrados e Deus abriu as portas, nós compramos um terreno ao lado e desmanchamos a casinha e construímos a igreja. E nessa construção já tivemos agora sala de aula para a Escola Bíblica Dominical e nós construímos também a igreja ali em Belas. Nós construímos um templo ali de 6 por 12 para a glória do nome de Jesus. Isso porque nós estávamos com o apoio da igreja, dos obreiros, e aí Deus nos abençoou. Tamanha dedicação dos nossos líderes não parava. Mudavam-se apenas os personagens. Depois o zelo do cuidado do irmão Aldo. Foi então o irmão Ezequiel Pinto quem assumiu a direção no ano de 2008, conduzindo a igreja a novos capítulos de sua caminhada. A chegada do pastor Ezequiel Pinto é o que divide a história da Assembleia de Deus em Tiquara, pois a partir deste homem, a igreja deixava de ser congregação, passava a ser um campo emancipado, ou seja, se tornou uma igreja sede, desligando-se da sede de Campo Formoso. Participamos das primeiras reuniões de tratativas para a emancipação do campo. Viemos para cá, tomamos posse no dia 27 de janeiro de 2008, congregação de Campo Formoso. Naquele mesmo ano, dia 4 de maio, nós tivemos uma reunião de obreiros em Campo Formoso, na congregação, na Vila dos Sonhos, e foi tratado a proposta de emancipação. Deu tudo certo. 7 de setembro, a convenção designou o pastor Isaías Cirilo, pastor em Antônio Gonçalves, na época, para vir dar posse a mim como presidente do campo, e fiquei por aqui por 11 anos. Isso aconteceu pois a congregação de Tiquara havia crescido. Havia muitas pessoas convertidas, inclusive nas comunidades ao redor. A quilômetros de distância de Tiquara, todas elas frutos do empenho dos crentes e dos líderes em evangelizar. Cultos já eram realizados em Belas, Vazinhas, Lagoa do Porco, Morrinhos,
dentre outros. A pequena igreja que nasceu em Alagadiço do Henrique floresceu. Suas raízes se aprofundaram, seus ramos se alargaram, seu povo se multiplicou. Deixou de ser apenas uma igrejinha, tornou-se mãe, gerando novos frutos para o reino de Deus. Com uma visão missionária, esse pastor permitiu que a obra de Deus avançasse ainda mais, alcançando os lugares ainda mais distantes. Ele carregava consigo o seguinte lema: igreja que não faz missão não é igreja. Se reunia com os irmãos para evangelizar e Deus respondeu à dedicação do seu povo salvando almas. Em virtude desse crescimento nas regiões ao redor, ele dirigiu os olhos da igreja para a necessidade de construção dos templos nessas tais áreas. E os irmãos, que sempre tiveram muito amor pela obra de Deus, abraçaram a causa, com muita fé, começaram a trabalhar. Templos foram erguidos em Piabas, Olhos d'Água das Pombas, Tiririca, Fazenda Quina, Lagoa do Porco, Morrinho, dentre outros. O templo sede necessitava mais de uma vez de adaptação. O pastor Ezequiel, junto com os irmãos, entraram nessa empreitada. O resultado é que Deus os honrou. Após meses de serviço, o templo foi reinaugurado. Tal acontecimento contou inclusive com a presença do pastor presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia, pastor Valdomiro Pereira. E logo em seguida, desatando a fita, dando por inaugurado o templo sede da Igreja de Deus aqui em Tiquara. Assembleia de Deus, vem comigo, ouve a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus vai sair lá. A igreja recém-reformada, que inclusive carrega a mesma estrutura até os tempos odiernos, contava com um amplo espaço para a realização dos cultos, sala para escola bíblica dominical, cozinha, salão para eventos, gabinete pastoral, quartos e etc. O trabalho árduo do pastor Ezequiel Pinto em Tiquara chegava ao fim. Após 11 anos de total entrega a este campo, no ano de 2019, deixava a igreja sob o cuidado do pastor Eulário Ribeiro Soares. O trabalho árduo do pastor Ezequiel Pinto em Tiquara chegava ao fim. Após 11 anos de total entrega a este campo, no ano de 2019, deixava a igreja sob o cuidado do pastor Eulário Ribeiro Soares. O pastor Eulário esteve à frente da igreja por um curto período de tempo, dedicando-se com zelo ao templo e aos irmãos. Durante esse período, manteve a organização das atividades, cuidou dos espaços sagrados e acompanhou de perto o crescimento espiritual dos irmãos. Em cada ação, ele preservou o legado dos seus antecessores, garantindo que a obra da igreja seguisse firme e contínua. Seu empenho reforçou a estabilidade da igreja, preparou o caminho para que a missão da igreja continuasse se desenvolvendo. Para os senhores irmãos, eu quero parabenizar a igreja, todo o campo de Tiquara. Tem muito amor por esse campo, pois quando eu trabalhava nos postos, eu dava assistência aí de Tiquara. E por fim, fui encerrar minha carreira na Tiquara. Fui ser pastor da Tiquara e lá encerrei a minha carreira. Meu maior prazer em ter sido pastor da Tiquara. E Deus abençoe a vocês todos, em nome de Jesus. No ano seguinte à sua chegada, o pastor já se despedia da igreja. Honrou o curto período de tempo que passou aqui, cuidando com amor da obra do Senhor. E em 2020, pastor André Luiz
assumiu a responsabilidade de liderar a igreja de Tiquara, o que fez com garra nos anos em que esteve aqui. Poucos meses após a sua chegada, André Luiz se deparou com a incumbência de conduzir o rebanho do Senhor em um período de pandemia. Ele fez isso com muita ousadia. Não permitiu que os cultos públicos fossem diretamente cancelados. Eles aconteciam em turnos diferentes, com uso de máscaras, espaço entre assentos, dentre outros meios de proteção. Ele sempre teve uma postura intrépida quanto às afrontas da comunidade, que o criticava por não cancelar as reuniões dos crentes. Tal atitude do pastor permitiu que a igreja em Tiquara passasse por esse período sem trazer danos à comunhão dos irmãos. O resultado é que Deus honrou a sua postura. Nenhum crente morreu acometido pela doença que se assolava naquele tempo. Pedimos a tua bênção sobre a tua igreja nesta manhã, neste trabalho que estamos fazendo, Senhor, para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção sobre Tiquara. Pedimos a tua bênção sobre as famílias deste lugar. Pedimos a tua bênção sobre o nosso município, sobre a prefeita, as autoridades constituídas do nosso município. Deus querido, amado, pedimos a tua bênção sobre a Bahia, sobre o governador, todos os seus ministros. Pedimos a tua bênção sobre o Brasil, ó Deus, sobre os poderes que estão constituídos pelo Senhor na nossa nação. E mesmo após a pandemia, o pastor André continuou trabalhando. Foi em seu tempo que a igreja adquiriu as belas bancadas para o templo sede, trazendo mais conforto para os irmãos. Os cultos nas congregações e os evangelismos aconteceram. Deus continuava velando pela sua obra. Com o término do tempo do pastor André, a direção da igreja passou a estar ao pastor Eduardo Brandão. No ano de 2023, que seguiu guiando o povo de Deus com atenção e cuidado. O período que o pastor Eduardo passou aqui em Tiquara foi curto, como o próprio Deus lhe revelara, mas no tempo em que passou aqui, dedicou-se com muito zelo para cuidar da obra do Senhor. Ele não hesitava em visitar os irmãos das congregações, em evangelizar, em construir templos. Pelo contrário, servia a Deus com uma força exemplar. Uma das coisas que mais impressionavam os crentes era sua dedicação à vida espiritual. Passava madrugadas buscando ao Senhor e era disciplinado em jejuar. Os irmãos viam nele sede por Deus que nunca cessava. A igreja passou a observá-lo com reverência e se inspirar em seu zelo, fazendo de sua vida um modelo a ser seguido. Pouco tempo depois, o pastor Pedro Ribamar Nunes Filho assumiu a liderança da igreja, escolhido por Deus para esse tempo, pois desde 2024 atua como pastor-presidente da Assembleia de Deus em Tiquara. Ele tem guardado o legado daqueles que o antecederam, cuidando e adaptando o templo de acordo com as necessidades dos tempos atuais. Isso não só na sede, mas também nas congregações. Sua vida é marcada pelo amor à obra de Deus, cuidando não apenas dos bens da igreja, mas principalmente dos irmãos, que são a igreja do Senhor. Os visita com muita frequência e os ajuda em cada uma das suas necessidades. Mas a história dessa igreja vai muito mais além do que nome de pastores, irmãos pioneiros. Muitos nomes anônimos derramaram lágrimas que somente Deus contemplou. Porém, tais lágrimas ajudaram a regar o solo seco desta terra. Deus honrou o suor, lágrima que cada homem e mulher derramou por esta obra. As marcas nos joelhos, os calos nas mãos produziram fruto e fez esta obra crescer.
A senhora, como é uma pioneira, né, da obra de Tiquara, poderia deixar assim um conselho para a nova geração de crentes? Era seguir o caminho da verdade, e o caminho era Jesus Cristo. Aí eu ainda dizia assim: olha, meus filhos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então nós temos que seguir o caminho escolhido, e é Jesus Cristo. Os conselhos que eu dou para os crentes hoje, vamos trabalhar cada vez mais, buscar os que estão se perdendo pelo mundo. Vamos evangelizar, pedir a Deus que Deus nos dê força para nós buscar as almas que estão se perdendo. Mas tem os mais novos que estão chegando aí, levante a mente para Cristo e vamos marchar para frente. Porque aquele que aceitou a fé, avive ela em si e busque. Porque o caminho é esse. O conselho que eu deixo para essa geração é que se dediquem à oração, à leitura da palavra de Deus. Certamente Deus fará prosperar a todos quantos fizerem isso. Em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Que Deus esteja abençoando a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Não deixe essa chama apagar você. Uma marca que vocês têm que não deve também apagar é o amor para com os obreiros, pastores que por aí passam. Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe o pastor Pedro Ribamar. Meu abraço, fica com Deus. E venha trabalhar com coragem, com força, sabendo que o seu trabalho vai ter recompensa da parte do Senhor. E vocês serão os verdadeiros obreiros da manhã, pastores, evangelistas e missionário. É que todos voltassem ao primeiro amor, que sentissem o desejo da oração, o prazer da oração, porque é através da oração que nós vamos encontrar o alívio para a alma, é através da oração que nós vamos receber as nossas vitórias. Então, sem oração, não vamos conseguir vencer as tribulações. Então, vocês, jovens, volte àquele tempo de antes. Orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. É através da oração que nós vamos vencer as tribulações. Então é que busque ao Senhor na sinceridade do Espírito Santo, que busque a Deus, que leiam a Bíblia, porque a Bíblia é a bússola do crente. É onde nós encontramos força, conhecimento de estarmos combatendo o mal, né? É dessa forma que nós devemos buscar o Senhor. Então, o meu conselho é esse: buscar o Senhor primeiramente, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e eles vão ser fortalecidos a cada momento. Que volte a ser como era antes, que se una todo mundo em uma só união, para melhorar cada dia mais, porque sempre as coisas vão melhorando cada dia, né? Vai melhorando. Se nós crentes orasse, tivesse a fé que nós tínhamos há tempos atrás, as coisas estavam mais melhor ainda. É necessário guardar o legado da oração. É necessário guardar o legado da evangelização. Jesus ainda não veio. Almas ainda clamam, esperando ouvir a mensagem da cruz. Ser crente é muito mais do que um culto. Ser crente é viver para Deus. É ter uma vida de oração. É ler e obedecer a palavra. E a história continua sendo escrita por mim, por você, por esta geração. Você guardará o legado? Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.